pessoal, Mr. Red aqui e hoje eu vou falar um assunto bacana que muita gente tem vontade, mas não fala com o mestre por causa de medinho. Como ter seu próprio golem? Primeiramente, eu devo avisar que na quinta edição é mais difícil você ter um golem do que nas edições anteriores. Não sei como é que era na edição que a gente nunca fala, mas na edição 3.0, 3.5 existia um jeito bem diferente de você ter acesso a essas criaturas. Antes de eu falar como que você fabrica o seu próprio golem e como você deve conhecer seu mestre a deixar você ter um, eu vou falar um pouco sobre a origem desses bichos. Então, para você ter uma ideia sobre a origem de golem na mitologia, no folclore, a gente tem que pensar que ele veio primeiro lá daquela parte mais mística e folclórica do judaísmo, ligado a algum misticismo cabalístico, assim. A história mais famosa que se tem de início é a do Golem de Praga, que foi associada a um rabino, se não me engano, o nome dele é Judá Bezalel, que é o Maharal de Praga, que viveu no século XVI. Segundo a lenda, ele criou um golem para proteger a comunidade judaica no gueto de Praga contra os ataques antissemitas. E ele utilizou alguns rituais cabalísticos que envolviam o uso de palavras sagradas. Inclusive, era um dos segredos. Ele montou uma grande estátua de barro, fez lá os seus rituais e escreveu na testa do golem a palavra Emet, que significa verdade. E para desativar, ele apagava a letra E, ficava só Met, que significava morte. Assim, quando ele queria ativar para que o golem defendesse a população do gueto, ele riscava a testa do golem com a palavra Emmet e ele iria responder aos comandos do seu criador, que escrevia no papel o que ele deveria fazer e colocava na boca do golem. A partir do momento em que tudo fosse resolvido, ele apagaria a letra E e o golem ficaria imóvel. Bom, voltando para a quinta edição, vamos falar de D&D agora. São 4 tipos de golems principais que nós temos. Temos o golem de carne, que é o mais fraco deles, mesmo assim poderoso, o golem de barro, o golem de pedra e o golem de ferro. Cada um deles, logicamente, com suas características, mas todos eles muito resistentes, com imunidades à magia, diversos tipos de imunidades diferentes e poderes específicos que vão dar trabalho para tudo quanto é inimigo que tentar agir contra um deles. E agora que a coisa pega um pouquinho, porque na quinta edição, para você fazer um golem, você tem que ter acesso ao que eles chamam de Manual do Golem. Manual do Golem é um livro específico onde você vai ter instruções para a produção de um tipo do golem. Ou seja, tem um livro para golem de pedra, para golem de lama, para golem de ferro e para golem de carne. E não existe chance de você ter um outro, você não é capaz de copiá-lo. Então, quando você tenha esse livro em mãos, você vai preparar todos os produtos, insumos e tudo que ele exige para a fórmula, ou seja, para a receita de criação do golem, e as suas magias que estarão sendo exigidas para a criação. Em todo caso, para você fazer o uso desse livro, você tem que ser um conjurador que tenha pelo menos 2 magias de 5º nível, ou maiores, logicamente, porque se você não for capaz de fazer esse tipo de conjuração, você vai levar dano psíquico ao ler qualquer página do livro, equivalente a 6d6 de dano. Então bora lá, eu tenho meu livro, eu tenho minhas magias e eu vou fazer agora juntar todos os materiais para construir este golem. Cada golem precisa de um certo tempo e um certo valor de itens e recursos para que eles sejam feitos. Logicamente, a complexidade do bicho e mais o peso que ele tiver em nível de desafio vai interferir. O mais fácil, o mais barato de se construir é o golem de carne. Logicamente, porque ele precisa menos de magia e mais de trabalho físico para que ele seja produzido, além dele ser dos 4 o menos forte. O golem de carne ele vai ser montado com restos de criaturas que vão ser costuradas, moldadas, soldadas e parafusadas até que uma criatura humanoide seja formada e ele possa ser ativado para defender seu mestre. E tem que tomar um cuidado, porque nem todas as sociedades veem bem um golem de carne ao lado de um personagem. É uma criatura meio
digamos assim, repulsiva, mais ou menos como nas histórias do Monstro de Frankenstein. E só para constar, para você produzir um golem de carne, você tem que procurar esses pedaços que estejam nas condições corretas e mais gastar uma quantidade equivalente a 50 mil peças de ouro num prazo de 60 dias. Outra coisa que é importante lembrar é que são 60 dias de trabalho sem interrupção, com pelo menos 8 horas de descanso somente. Ou seja, o mago vai ficar muito desgastado, ele não vai conseguir fazer outra coisa a não ser produzir o golem, correndo o risco ainda de dar errado se ele não descansar. O segundo golem é o golem de barro. Ele é mais simples de ser formado e ele é mais massivo, por assim dizer, e ele demanda um prazo menor de fabricação. O golem de barro exige 30 dias de trabalho ininterrupto e 65 mil peças de ouro para ser produzido. Logicamente, ele é uma criatura mais aceita que o golem de carne, apesar dele ser um pouco mais estranho e com um formato menos atrativo, vamos falar assim, mas a periculosidade dele é alta e ele vai poder te ajudar. O golem de pedra, considerado por muitos aí o mais estiloso deles, porque ele funciona como uma estátua, uma escultura, ele pode ficar imóvel nos lugares e ser confundido até com a decoração dos templos. Ele é um dos mais fortes, acredito que ele esteja com o nível de desafio 10, e ele precisa ser montado, esculpido, por um prazo de 90 dias. É um trabalho árduo, bem difícil e que vai consumir também recursos na ordem de 80 mil peças de ouro. É muito ouro para você ter um golem, mas o golem de pedra é um dos mais resistentes e ele consegue tancar a maioria dos desafios. Lembrando que quando um grupo chega a nível 10 já é um luxo. Muitos grupos aí param no nível 5 e 6 as aventuras, então para você ser poderoso o suficiente para criar um golem de 10º nível, ele já é grande coisa para você se gabar nas mesas das tavernas. E por último, mas não menos importante, o golem de ferro, um golem de metal que vai demorar muito tempo porque você vai ter que moldar o metal para encaixar e montar o corpo dessa criatura, e isso é uma ordem de 120 dias de trabalho sem interrupção, e aí você vai ter um gasto de 100 mil peças de ouro. 100 mil peças de ouro são os itens mais raros que você vai ter no livro para você comprar, ou seja, é uma criatura que é equivalente a um item poderoso e raro, logicamente porque ele tem o ND 16, nível de desafio 16, e ele pode topar de frente com muito dragão, com muito mago poderoso, com muito bárbaro e grupos aí que são difíceis de parar. Com certeza é o guardião mais forte e mais ameaçador que você vai ter dentre todos esses golems. Para não perder a trilha aqui, basta falar agora que depois que você passou por todo o período do ritual montando o golem, usando as suas magias e trabalhando nos rituais de montagem, você agora vai ter que finalizar o seu ritual. Ao final desse processo, o book dos golems vai ser incinerado, uma combustão espontânea, onde ele será totalmente queimado. Aí você, conjurador, que está fazendo todo o processo, vai ter que pegar as cinzas e, como ato final, jogar as cinzas sobre o golem e vai ativá-lo. O golem é totalmente obediente ao seu mestre, vai fazer com que todas as suas vontades sejam obedecidas desde que ele seja capaz de fazer, e vai ser um grande protetor dos interesses deste conjurador. Agora, eu sei que você é um mestre crítico e gosta de ficar questionando tudo igual eu. Então, lá vai uma crítica. Caramba, quem que escreve o manual do Golem? Por que que o manual do Golem é tão raro? De onde ele vem? Como ele vive? Como ele se reproduz? E essa é uma questão que veio para limitar o jogador espertinho que gosta de ter vantagens acima dos demais, porque na terceira edição o jeito de fazer golem é um pouquinho diferente. Então, para não garantir um acesso facilitado para o jogador, criou-se que o manual do golem é uma coisa rara que você encontra, você nunca fabrica, você encontra, e esse manual é capaz somente de criar um
monstro, uma criatura. Então o mago não teria condições de ter mais de um golem. Então, para você ter uma ideia de como que é a diferença de criação de golem, eu vou trazer aqui como era na terceira edição, porque vai que você fica com a pulguinha atrás da orelha e toma uma atitude drástica quanto a essa mudança que foi feita na quinta edição. Para criar um golem de ferro na terceira edição de D&D, o que você precisava? Número 1, de nível de conjurador, pelo menos 16 níveis de mago ou 16 níveis de clérigo, senão você não conseguiria criar um golem de ferro. Você precisaria de comprar um talento para isso, que é construir, criar construto. Ou seja, você precisa de um talento específico para isso. Depois você precisaria de algumas magias. Você precisaria da magia missão, desejo limitado, polimorph, né, que é alterar objetos, e a magia névoa mortal. A partir daí você precisaria construir o golem. E para construir o golem você precisaria de 2,5 toneladas de ferro com alta qualidade, já separada em lingotes, ter uma forja suficientemente boa para que você molde cada pedaço dessa criatura, e você precisaria elementos químicos para adicionar ao metal na ordem de 5.000 peças de ouro. No total, você gastaria 80.000 peças de ouro com os componentes mágicos e mais os utensílios que você precisaria juntar para a criação. Um prazo de 60 dias seria utilizado para a criação de um golem de ferro nos mesmos moldes da quinta edição. Trabalho sem interrupção, com descanso de 8 horas. A partir daí, o processo seria o seguinte: primeiro se constrói o corpo, onde ele vai ser moldado com as formas que você deseja. Vai ter que ter testes de artesanato, ferraria e metalurgia, tá? Provavelmente você vai ter um forjador, né? Um forjeiro, um blacksmith para te auxiliar, porque o mago não seria capaz de fazer esse tipo de trabalho. Para animar o golem, você tem que lançar os feitiços deles na ordem correta, gastando todos os materiais necessários, de acordo com as descrições da magia, e esse processo vai fazer com que o corpo seja animado, e ele vai virar um construto vivo, que é meio que a descrição desse tipo de criatura. Aí, quando ele estiver ativo, você vai finalizar o seu ritual de animação, encerrando o ciclo de 60 dias, e ele vai se tornar uma criatura potente, poderosa e totalmente obediente a você. Bom, agora que foi explicado como que se faz para construir o golem na quinta edição e como era feito na terceira edição, dá para ver um pouco da diferença e da preocupação do pessoal quanto a esse tipo de procedimento. Na terceira edição, quando você compra um talento, ele funciona para a vida inteira. Então, se você tiver recursos e tendo as magias, você pode sair fabricando golem e criando novas criaturas do jeito que você quiser. Logicamente, na versão antiga, tinha ainda um consumo de XP que acabava interferindo, mas nada que um ou duas criaturas aí mais ou menos não retribuísse essa experiência. Agora, para fazer esse break, para quebrar essa situação onde magos podiam ter vários golems, a quinta edição criou essa história do manual do golem, que sabe-se lá de onde surge, sabe-se lá de onde vem, mas ele que é o limitador. E então, qual que foi a melhor versão de construção de golem? A da quinta edição ou da terceira edição? Qual você mais gostou? Conta aí nos comentários, fala das suas experiências com esse tipo de criatura, como que você já enfrentou nos seus jogos ou como você colocou para os seus jogadores, e distribua a palavra. Dê um joinha, faça comentário, passa o vídeo para a galera e nos encontramos na próxima. Até mais e um abraço.